Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. O soterramento numa obra de construção de um supermercado mata 4 trabalhadores em Belo Horizonte. Homens da Força Nacional de Segurança já estão em patrulhamento pelas rodovias do estado do Rio. E ainda, os sinos voltam a tocar na matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Pirenópolis. Terça-feira, dia 17 de outubro, agora no Brasil TV. Quatro pessoas morreram soterradas e uma ficou ferida hoje cedo no canteiro de obras de um supermercado em Belo Horizonte. 20 operários trabalhavam na obra do supermercado quando o acidente aconteceu. Era por volta de 8 horas da manhã, quando esses trabalhadores chegaram para fazer uma contenção nesse barranco que havia apresentado trincas e rachaduras. Segundo o Corpo de Bombeiros da Defesa Civil, esse barranco tinha aproximadamente 3 metros de altura e 4 de largura. 3 operários morreram no local, aqui na obra. Uma mulher de 30 anos, uma engenheira que estava fazendo a vistoria, foi socorrida para o hospital com a ajuda do helicóptero do Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada na unidade. E um homem de 23 anos teve um ferimento na perna e foi levado para o Hospital Municipal aqui de Belo Horizonte. Equipes da Polícia Civil e da Defesa Civil, junto com o Ministério do Trabalho, atuam agora no local justamente para verificar se a obra estava em dia e com relação também à documentação dessa obra que estava acontecendo aqui no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Wagner Tolendato para o Brasil TV. A polícia da Bahia prendeu 8 suspeitos de chefiar o tráfico de drogas em diferentes regiões de Salvador. Segundo as investigações, os presos têm envolvimento em confrontos com grupos criminosos rivais, tráfico de drogas e também de armas. A operação usou um blindado da PF, que chegou à Bahia em setembro, para ser usado no combate ao crime organizado. Hoje foi o primeiro dia de operação da Força Nacional de Segurança no Rio. 155 homens saíram esta manhã da sede da Polícia Rodoviária Federal e estão em patrulhamento por rodovias federais que passam pelo estado. Antes de saírem, os 155 agentes ouviram instruções sobre o patrulhamento e os destinos das tropas. Pode ir na viatura. Querem voltar, já tudo na reposição, já colocamos ali nessa avenida ali, ó. O comboio começou a sair às 9h30. Ao todo, serão 6 pontos de atuação dos homens da Força Nacional que vão dar apoio à PRF. Eles vão estar na rodovia Presidente Dutra, na altura do Jardim América, na BR-040, no trecho do Viaduto do Carvalhão, no Jardim Grabacho, em Duque de Caxias, na BR-465, antiga Rio-São Paulo, perto da reta de Piranema, em Seropédica, e em 2 pontos da Rio-Magé, em Imbariê e no acesso ao Arco Metropolitano. Nesse primeiro momento, eles estão fazendo um reconhecimento de área. Os agentes da Força Nacional vão ficar baseados em pontos fixos, enquanto os policiais da PRF fazem as rondas. Serão feitas as abordagens. Os policiais foram orientados, em caso de alguma situação suspeita, a abordar os veículos, fazer todo o trabalho policial, assim como também esse baseamento para que a gente possa impedir, o tráfego desses veículos que vão roubar nas rodovias, Então, com efetivo maior, com esse apoio da Força Nacional, ampliando a nossa atuação nas rodovias, a gente vai ter mais efetividade no combate a esses delitos que acontecem na Baixada Fluminense e região metropolitana principalmente, A expectativa é que o restante do efetivo da tropa, de um total de 300 agentes, chegue ainda essa semana. Os agentes da Força Nacional não poderão atuar em comunidades e nos acessos a elas, por não estarem equipados com câmeras nas fardas. Segundo o Ministério Público Federal, isso desrespeitaria regras estabelecidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e pelo Supremo Tribunal Federal. O governador Cláudio Castro falou de um próximo passo nas operações em comunidades. Em coletiva no Palácio Guanabara, ele disse que a polícia e a Secretaria de Fazenda vão combater lojas suspeitas de lavagem de dinheiro e que a investigação será feita para frear o comércio e serviços ligados ao tráfico e à milícia. Hoje à noite, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, se reúne com procuradores do Ministério Público Federal na sede do MPF no centro, para falar sobre a atuação dos agentes da Força Nacional no Rio. No Piauí, uma operação da Polícia Federal investiga um esquema de quase 47 milhões de reais em fraudes previdenciárias. A operação da Polícia Federal cumpriu 7 mandados judiciais de busca e apreensão nas cidades de Teresina, no Piauí, em Timon, no Maranhão, e em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
A ação desarticulou um esquema criminoso especializado na execução de fraudes previdenciárias que utilizavam documentos falsos para obtenção de benefícios da aposentadoria de trabalhador rural. A investigação teve início a partir de material encaminhado pela primeira vara do Tribunal do Júri de Teresina. Esse material consistia em uma série de documentos com sinais de falsificação e preparação para fraudes previdenciárias que foram apreendidos pela Polícia Civil do Piauí durante a apuração de um homicídio em 2016. Foram identificados 347 benefícios atrelados ao esquema e também há indícios de participação de 2 servidores do INSS e um empregado público da Infraero, que seria o líder do grupo criminoso. O prejuízo, segundo a polícia, é de quase 47 milhões de reais. Com a prisão dos suspeitos, haverá uma economia aos cofres públicos no valor de 73 milhões de reais. Os investigados devem responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, peculato e corrupção passiva e ativa. Centenas de aves silvestres foram apreendidas durante uma fiscalização de trânsito numa rodovia no Mato Grosso do Sul. Os animais eram transportados ilegalmente dentro de caixas de madeira. A apreensão foi feita na MS 141, em uma região conhecida como Estrada do Cascalho, no município de Nova Andradina. 206 filhotes de papagaio, uma arara vermelha e uma maritaca eram transportados ilegalmente em caixas de madeira e estavam dentro de um carro de passeio. Inicialmente, o carro foi parado em fiscalização de rotina da Polícia Militar Rodoviária, porque a lanterna traseira do veículo estava queimada. E daí, durante a abordagem, os policiais encontraram os animais escondidos dentro do carro. Os 2 homens que estavam no veículo disseram que pegaram os animais na região de Angélica e levariam até o distrito de Casa Verde. De lá, um motorista de caminhão levaria as aves até o Paraná. Os 2 homens já têm passagens por crimes ambientais em Mato Grosso do Sul e também em São Paulo. Um deles, inclusive, tinha mandado de prisão em aberto por crime ambiental. Além desse crime, segundo a PMR, o motorista teria oferecido dinheiro para ser liberado, quando também recebeu voz de prisão por tentativa de corrupção ativa. Ainda segundo a polícia, os 2 homens fazem parte de uma quadrilha com outros 9 integrantes que praticam o crime de tráfico de animais silvestres. Os 2 homens foram presos e os animais serão encaminhados para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, em Campo Grande. Ana Paula Amaral, para o Brasil TV. No estado vizinho, a Polícia de Fronteira de Mato Grosso recuperou caminhonetes e um caminhão roubados que seriam levados para a Bolívia. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, composta pela Polícia Militar e pelo Grupo Especial de Fronteira daqui de Mato Grosso, apreendeu 7 veículos que foram furtados ou roubados aqui na capital do estado e também no Pará. De acordo com a polícia, esses veículos seriam levados para fora do país. Após uma série de investigações, a polícia conseguiu chegar até 6 caminhonetes e um caminhão que estavam escondidos em Mirassol do Oeste, Lambari do Oeste, Araputanga, São José dos 4 Marcos e também na região que faz fronteira com a Bolívia. Até agora, 7 pessoas foram presas. De acordo com a polícia, esses veículos seriam levados para a Bolívia, onde seriam vendidos e regularizados. A polícia investiga a atuação desses criminosos, que são especialistas nesse tipo de ação. Eles conhecem bem as estradas que fazem fronteira com a Bolívia e trabalhavam levando esses veículos para fora do país. Os veículos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações. A polícia também investiga o envolvimento desses 7 criminosos na prática de tráfico de drogas. Indígenas tentam controlar um incêndio na terra indígena Alto Turiaçu, no Maranhão. O fogo já dura, olha só, 30 dias. Dos 5 focos de incêndio que havia na terra indígena Alto Turiaçu no começo da semana, 2 foram controlados, graças ao reforço enviado pelo governo do estado e governo federal. Pelo menos 30 homens chegaram para ajudar os brigadistas indígenas que já estavam combatendo o fogo há cerca de um mês. Ontem à tarde choveu na região e isso também ajudou a amenizar a situação. A terra indígena Alto Turiaçu, com cerca de 530 mil hectares, é a maior terra indígena do Maranhão. Abriga indígenas da etnia Capó e também da etnia Auaguajá.
Indígenas que estão constantemente ameaçados pelo desmatamento, queimadas e invasão de caçadores e madeireiros ilegais. A terra indígena Alto Turiaçu é também onde está parte do pouco que resta da Amazônia, no Maranhão. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. A seguir, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, monumento tombado de Pirenópolis, em Goiás, volta a ter sinos nas torres. Não saia daí. Brasil TV de volta falando sobre a CPI dos atos golpistas. A relatora da comissão, senadora Elisiane Gama, do PSD, apresentou hoje o relatório final dos trabalhos. Ela pediu o indiciamento de 61 pessoas e afirmou que os atos golpistas de 8 de janeiro foram premeditados. Houve método na invasão. Os edifícios sede dos 3 poderes foram tomados quase simultaneamente a intervalos muito curtos de tempo. Autoridades que poderiam evitar a depredação protegeram intencionalmente os manifestantes, omitiram-se de forma deliberada e premeditada ou atuaram comissivamente para a consumação das invasões e também depredações. O 8 de janeiro também não foi um movimento ordeiro e pacífico que degenerou em violência, o tom virulento das convocações, a proibição da participação de crianças e idosos, os planos de sabotagem da infraestrutura e as técnicas utilizadas e o material encontrado com os manifestantes provam que a depredação não foi um acidente de percurso, mas o próprio objeto da mobilização. Entre as pessoas que a relatora pede o indiciamento por envolvimento nos ataques de 8 de janeiro estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-auxiliares também. Entre eles, 5 ex-ministros. Em quase 5 meses de funcionamento, a comissão ouviu o depoimento de 21 pessoas antes do relatório. O documento será votado amanhã. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. Os sinos voltaram a tocar na matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Pirenópolis. A igreja é o primeiro monumento tombado na cidade e ganhou 2 novos sinos, muito parecidos com os que foram destruídos no incêndio de 2002. A dona Maria Inês lembra com saudade quando ouvia as badaladas dos sinos da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário em Pirenópolis. Fazia a hora do Ângelo, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. E eu lembro demais ele falar, meio-dia, os ponteiros apontam para o céu. Era muito bonito, era muito bom. A aposentada está feliz da vida porque 2 novos sinos foram entregues à matriz pelo governo de Goiás. Eles custaram R$89 mil. Um deles pesa 295 quilos e o outro 72 e são banhados com bronze dos sinos originais. Para fazer os sinos, foi feito um trabalho de pesquisa e resgate histórico. Os sinos, eles, de certa forma, estão profundamente ligados à vida de fé do povo e de uma cidade, porque eles sempre estão sinalizando momentos importantes. Há 21 anos, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, uma das mais antigas de Goiás, foi destruída pelo fogo durante a madrugada e os sinos acabaram derretidos por causa do fogo. 4 anos depois, a igreja foi restaurada e ganhou 2 novos sinos que vieram de Minas Gerais. Mas pouco tempo depois, eles acabaram se rachando e desde então, os sinos da igreja estavam em silêncio. Foram 16 anos sem tocar as tradicionais badaladas. Agora os sinos tocam 24 horas por dia a cada 30 minutos. A matriz em estilo barroco foi construída entre 1728 e 1732, tombada como patrimônio histórico e artístico nacional em 1941. A matriz é parada obrigatória para quem visita Piri. Toda vez que eu venho aqui, a gente sempre para aqui na igreja, assim, é a questão da arquitetura mesmo muito bonita, além de ser histórica, né? E além de também remeter à questão da religião também, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, hoje mais cedo, às 7h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.